Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, eu vou resolver mais uma questão que caiu na prova de matemática do Colégio Naval no concurso público para ingresso na Marinha Nacional. Venha comigo! Habilidades necessárias para a resolução do problema. Reconhecer a soma dos ângulos internos de um losango como 360 graus. Reconhecer a soma dos ângulos internos de um triângulo como 180 graus. Aplicar corretamente as regras trigonométricas no triângulo retângulo. Calcular a área de losango. E calcular a área do triângulo qualquer quando se tem o valor de dois lados e do ângulo formado por eles. Antes de iniciar a resolução do problema, eu vou fazer aqui uma pequena revisão de algumas propriedades importantes. A primeira delas é como calcular a área do losango. Primeiro, o que é um losango? Um losango é um quadrilátero cujos seus lados são congruentes. Nós temos aqui a diagonal maior, que traça os dois ângulos menores ao meio, formando uma bissetriz aqui. Temos também uma diagonal menor, que traça os dois ângulos maiores desse losango em duas partes, formando uma bissetriz. E todos os seus lados são congruentes entre si, são todos do mesmo comprimento. Uma curiosidade é que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Esse, por exemplo, não é, porque esse ângulo aqui é menor do que esse, ok? Agora, como calcular a área do losango? Basta fazer diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Supondo que nós tivéssemos que calcular a área desse losango, por que a gente divide por 2? Porque esse losango, se você observar, ele é exatamente a metade do retângulo aqui, olha. Esse triângulo é do mesmo tamanho desse, esse do mesmo tamanho desse e assim por diante. Então, por isso, a gente divide por 2. Agora, supondo que a diagonal maior desse losango medisse 8 centímetros e a diagonal menor medisse 6 centímetros, bastaria fazer 8 vezes 6, 48, sobre 2, 24 centímetros quadrados é a área desse losango. Agora, como calcular a área do triângulo qualquer quando dispomos do valor de dois de seus lados e do valor do ângulo formado por eles? Vamos pegar um exemplo aqui, olha. Supondo que esse triângulo aqui eu conhecesse esse ângulo, esse lado e esse lado, como que eu calcularia a área dele? A fórmula é o seguinte: lado vezes o seno do ângulo aqui que está formado por eles, sobre 2. Supondo que esse ângulo valesse 30 graus, esse lado valesse 6 centímetros e esse outro valesse 8 centímetros e a gente desconhecesse esse outro lado, bastaria aplicar essa fórmula, onde a área do triângulo é 6, que é o valor de um dos lados, vezes 8, que é o valor do outro lado, vezes o seno de 30, que é quanto? Pela tabela de ângulos notáveis, aqui pela tabela de seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis, a gente verifica que o seno de 30 é quanto? É 1/2. Então, 6 vezes 8, 48, vezes 1/2, 24. 24 centímetros quadrados é a área desse triângulo. Agora que já fizemos a revisão, já sabemos as habilidades a serem utilizadas, vamos à resolução do problema. A questão número 10 diz o seguinte: considere um losango ABCD de lado igual a 5 cm, diagonais AC e BD e ângulo interno BAD igual a 120 graus. Sabe-se que um ponto M sobre o lado AB está a 2 cm de A, enquanto um ponto N sobre o lado BC está a 3 cm de C. Sendo assim, a razão entre a área do losango ABCD e a área do triângulo de vértices MBN é igual a quanto? Qual dessas alternativas? Então agora é a hora de você pausar o problema e resolvê-lo. Conseguindo, volte e confere a resolução. Não conseguindo, sem problemas, acompanha a resolução, ok? Voltando, para resolver esse problema, primeiro eu vou pegar os dados, adequá-los a um losango para ficar mais fácil a resolução. Primeiro, losango ABCD. Então, vou desenhar aqui um losango A, B, C,
D. E o problema diz que esse losango tem os lados medindo 5 centímetros cada. Então vou colocar em um deles aqui para lembrar dessa informação. Tem uma diagonal menor e tem uma diagonal maior, como qualquer losango, a menos que seja um quadrado onde as diagonais são congruentes. E o problema diz também que o ângulo BAD, né, o ângulo em A aqui, é 120 graus. Então vamos colocar aqui 120 graus. E diz também que sabe-se que um ponto M sobre o lado AB é esse lado, um ponto M sobre o lado AB está a 2 centímetros de A. Então, desse ponto M ao A tem 2 centímetros. Enquanto um ponto N sobre o lado BC, olha o lado BC, está a 3 centímetros de C. Suponhamos que aqui seja 3 centímetros. E aí, sendo assim, encontre a razão entre a área do losango ABCD e do triângulo MBN. Então, primeiro, como se procura a área de losango? A área de losango ela é dada pela fórmula D maiúsculo vezes D minúsculo, como a gente já viu na revisão, sobre 2, ou seja, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Então, eu vou utilizar o que para achar o seu valor? Olha, se eu reparar direito, esse ângulo é de 120 graus, esse é de 60, esse vai ser de quanto? Esse vai ser de 30. Por quê? Porque 30 mais 60, 90, mais 90, 180. Porque aqui tem 120, mas são os dois ângulos que dá 120. A metade é 60, então 60 mais 30, 90, mais 90, 180. E como a gente sabe, todo triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Esse ângulo de 30 graus me permite encontrar o valor dessa diagonal maior. Porque se eu recorrer ao cosseno, que é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, olha, esse lado aqui que eu chamei de D sobre 2, por que D sobre 2? Porque a diagonal maior é de fora a fora, e como esse pedaço em azul mais escuro é a metade, é D sobre 2. E eu vou encontrar o cosseno de 30, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Olha aqui, hipotenusa é 5. E quanto que é o cosseno de 30? Se eu recorrer à tabela de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, eu vou verificar que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Então, agora nessa igualdade, eu multiplico em cruz, eu falo o produto dos meios e dos extremos. Então, D sobre 2 vezes 2, 2D sobre 2. E 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. Eu posso cancelar esses 2D e vai sobrar o quê? D igual a 5 raiz de 3. Então, eu já sei o valor da diagonal maior, que é 5 raiz de 3. Agora eu vou procurar o valor da diagonal menor. Como eu usei o cosseno aqui para a diagonal maior, eu posso usar o seno para a diagonal menor. Por quê? Porque seno é cateto oposto. Olha, esse cateto aqui, ó, ele está oposto ao ângulo, ele está lá do outro lado. Então, cateto oposto sobre hipotenusa vai ficar o quê? Vai ficar D sobre 2, que é o cateto oposto, sobre 5, que é a hipotenusa. E isso é o que? O seno de 30 graus, que pela tabela de ângulos notáveis aqui é 1 meio. Então, igual a 1 meio. Multiplicando em cruz, D sobre 2 vezes 2, 2D sobre 2. 5 vezes 1, 5. Podemos cancelar esses 2, né? Esses 2, e teremos D igual a 5. Então, eu já tenho a diagonal maior e já tenho a diagonal menor. Então, eu vou aplicar a fórmula de cálculo de área do losango, que diz que é diagonal maior, que é 5 raiz de 3, vezes diagonal menor, que é 5, sobre 2. 5 raiz de 3 vezes 5, 25 raiz de 3 sobre 2. Essa é a área do losango. Agora, eu vou procurar a área desse triângulo MBN, porque pede aqui, ó, que é a área do losango ABCD sobre a área do triângulo MBN. MBN. Vou até colorir de azul para facilitar. Então, uma informação que eu posso utilizar é que se esse lado inteiro mede 5,
esse pedaço vai medir quanto? Vai medir 2, porque 2 mais 3 completa o 5. Se esse lado também mede 5, esse aqui vai medir 3, que 3 mais 2 dá 5. Então, eu já tenho nesse triângulo dois lados. Porém, se esse ângulo é 30 e esse também, esse oposto a ele vai ter a mesma medida, que vai ser quanto? 60, olha. 30 mais 30, 60. Então, esse ângulo aqui mede 60 graus. Então, eu já conheço desse triângulo dois lados e um ângulo. Como eu falei na revisão, nesse caso, a área do triângulo é dada por lado vezes o seno do ângulo em questão sobre 2. Então, um dos lados mede 3, vezes o outro que mede 2, vezes o seno do ângulo em questão, que é 60 graus, e o seno de 60 graus, pela tabela, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Isso tudo sobre 2. Então, nós vamos poder cancelar esse 2 com esse, porque um está lá no numerador, o outro no denominador, dessa parte de cima. E vamos ficar no numerador com 3 raiz de 3 e no denominador com 2. Então, isso é a área do triângulo MBN. E agora, nós vamos dividir a área do losango, né, porque pede quanto que é a razão entre a área do losango ABCD e do triângulo MBN. Então, a área do losango está aqui, 25 raiz de 3 sobre 2, dividida pela área do triângulo, que é 3 raiz de 3 sobre 2, multiplicamos em cruz, vai ficar 25 vezes 2, 50 raiz de 3. 2 vezes 3, 6 raiz de 3. Podemos cancelar a raiz de 3 no numerador e denominador. E simplificando tudo por 2, numerador e denominador, nós vamos encontrar 25 sobre 3. Alternativa correta, letra C. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima.